Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Sejam todos bem-vindos à página da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Hoje, dia 20 de maio de 2020, estamos iniciando nossa live Orai Sem Cessar. Deus abençoe muito a sua vida, muito obrigado pela sua companhia. Nós vamos orar iniciando essa nossa transmissão. Obrigado, Jesus. Obrigado porque temos visto a tua graça, a tua provisão, o teu amor, o teu cuidado a cada segundo nas nossas vidas. Obrigado porque nós temos recebido muito mais do que nós merecemos. Muito obrigado, Senhor Jesus. E agora que estudaremos a tua palavra, abra o nosso coração para aprendermos de ti. Abençoe todos os irmãos e irmãs que estão assistindo conosco. Que a tua imensa graça, teu infinito amor esteja sobre todos. Dá-nos entendimento do texto. Quanto a mim, ó Pai, quero ser mero instrumento teu. Esvazio-me de mim mesmo para ser cheio de ti, pois importa a tua voz e não a minha. Em nome de Jesus. Amém. Então, a você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Deus abençoe muito a sua vida. E vamos lá. 1 João capítulo 5, hoje versículos de 6 a 12. 1 João, capítulo 5, versículos de 6 até o 12. Não se esqueçam de deixar ao final, aliás, nos comentários, os seus pedidos de oração, ação de graças, intercessão. Nós vamos orar depois desse nosso breve estudo. 1 João, capítulo 5, de 6 a 12, né? Estamos quase concluindo o nosso estudo na primeira carta de João. Já estudamos Oséias, né? O livro todo, e agora quase concluindo 1 João. Então vamos lá, 1 João, capítulo 5, versículos de 6 a 12. Eu farei a leitura do versículo e já farei o comentário, assim a gente ganha um pouquinho de tempo. Então vamos lá, versículo 6. 1 João 5, versículo 6. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então, a afirmação de que Jesus Cristo veio por meio da água, fazendo menção ao batismo, fazendo menção àquele ato, né, quando Cristo é batizado por João Batista, que o Espírito Santo pousa sobre ele, não em forma de pomba, mas como pomba no sentido de pousa suavemente, né? Não apareceu uma pombinha lá assim, plip, 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 em cima de Jesus, não. Não apareceu pombinha, tá? O Espírito Santo é invisível ao olho humano. A ideia é que pousou como um pássaro, ou seja, pousou suavemente ali, né? Essa é a ideia, né? Pousou suavemente sobre Jesus e veio a voz do céu: eis o meu filho amado em quem me comprazo. Então nós temos ali o testemunho da Trindade em favor de Cristo. Então falar que Jesus Cristo veio por meio de água faz menção ao batismo, mas também menção ao seu corpo físico. Como é que João Batista ia batizar um fantasma? Como é que João Batista ia batizar um indivíduo que tem um corpo só aparente, né? Um corpo como se fosse uma projeção, um corpo etéreo, um corpo noético, né? Não tem isso aí, né? Então, o que João Batista batizou foi o Jesus Cristo de carne, né? Jesus Cristo de carne. E não somente com água, mas também com água e com o sangue. O sangue é a crucificação, a dor, a via dolorosa, a crucificação, a morte de Jesus Cristo. Um dos grandes problemas que o agnosticismo, que as heresias docetistas e agnosticistas tinham nessa época, era também com a crucificação. Porque se Deus é perfeito, Deus é tudo o que eles entendem acerca de Deus, como pode Deus sofrer, ser humilhado e passar por aquela condição da cruz? Então, alguns diziam o extremo que no momento da crucificação, Deus, o Jesus Cristo de verdade, o Jesus Cristo divino, abandona o corpo e quem morre ali na cruz é um boneco. É um corpo ali, um boneco, mas que Deus mesmo não sente aquela dor. Então veja, né? Como que eram confusas
essas seitas do passado. Não é o caso aqui desses docetistas, né? Para eles, Cristo nunca teve um corpo material, um corpo humano, um corpo físico, era só um corpo aparente. Então, negavam a crucificação. Então, água e sangue. Água, menção ao batismo. E quem testemunha acerca de Cristo no batismo é o Espírito Santo e é o próprio Deus Pai, né? A voz. Lá na transfiguração nós temos também a voz de Deus, eis o meu filho amado em quem me comprazo, né? Então essa é a ideia do versículo 6. Água, menção ao batismo de Jesus Cristo. João Batista batizou a carne, né? Não batizou o fantasma. E sangue, a crucificação, sangue, a questão da morte de Jesus, que também foi uma morte real. Se fosse só um fantasma, um corpo etéreo, etéreo de éter, né? Se você abriu a tampa do éter, ele evapora rapidamente, você vê só aquele. Então, essa coisa é uma coisa informe, né? Uma coisa que não tem substância, né? Etéreo. Então, fantasma, vamos falar fantasminha, né? Tipo o Gasparzinho, né? Que passava entre paredes, porque você via, mas era só um corpo aparente, na verdade, ele não tinha matéria. Doido demais, né? Então, vamos falar que veio pela água o batismo, o sangue e a crucificação. Então, de fato, a crucificação foi real. Deus sofreu. Então, Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem também na crucificação. E é o Espírito que testifica. Ou seja, é o Espírito Santo que abre o nosso coração para a compreensão da salvação, que aplica em nós a redenção, que testemunha. O versículo 6 é bem tranquilo. Agora, o 7 e o 8, nós vamos estudar em duas etapas. Primeira etapa que nós vamos estudar, o 7 e o 8. Sem os colchetes. O que é colchete? É esse quadradinho que tem na sua Bíblia aí do texto. Eu não sei se você vai conseguir ver aqui, é no celular. Tá vendo que tem um colchete aí? No 7 e no 8, ó, o colchete começa lá. Pois há três que dão testemunho, abre colchete. No céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E três são os que testificam na terra. Fecha o colchete. O Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Então agora a gente se depara aqui com um negócio diferente, né? O que é esse colchete? Que é esse quadradinho aí? O seguinte, vamos lá, vamos tentar ser bem prático. Ninguém tem mais os escritos originais da Bíblia. Sabe? A carta que Paulo realmente escreveu lá aos Coríntios. A que realmente. Na verdade, a grande probabilidade é que Paulo não escreveu absolutamente nada. Ele ditava e um escriba escrevia. Mas tem algumas vezes que ele fala: de próprio punho eu estou escrevendo, de próprio punho eu estou assinando, de próprio punho, ou seja, mas era praxe que quem escrevia era o escriba. O autor narrava, ditava, tá? Mas o cara escrevia de maneira fidedigna o que era ditado. Tá? Então, quebra o tabu aí. Paulo não ficava lá escrevendo carta, não. Ele ditava e um escriba versado, preparado para isso, redigia a sua carta. Bem como a probabilidade também de todo o Novo Testamento ter se construído dessa maneira, né? Foram remontando essas tradições orais, depois foi reunido numa série de materiais escritos, algumas fontes permaneceram só orais, né? A fonte dos ditos e etc. E depois foi compilado e se tornou o Novo Testamento. Óbvio, o Espírito Santo coordenando tudo isso no coração dos homens para que a palavra de Deus se mantivesse pura, imaculada, a palavra dele. Mas voltando na questão do colchete aqui. Então você já sabe, o livro de Isaías mesmo, lá do Antigo Testamento, onde é que está? Ninguém sabe. Tá? Se perdeu com a história. O que nós temos são vários manuscritos com pedaços de livros do Antigo e do Novo Testamento. Então, a reunião desses manuscritos todos durante os séculos, né, e aí faz uma série de testes históricos e aplica-se uma série de estudos literários, científicos para ver a antiguidade desses manuscritos, a junção deles todas permitiu que se escrevesse a Bíblia da maneira que nós a temos hoje, tá? Mas o autóctone, o autógrafo, o originalíssimo lá, se perdeu com a história. Eu acho isso até bom. Imagina se tivesse o escrito do Evangelho de Mateus originalzinho mesmo, o primeiro. Ia ser uma idolatria de papel. Ou imagina quem tivesse essa relíquia, ia ficar lá adorando, papel, Bíblia.
sabe? Ia ficar lá idolatrando um pedaço de papel. Então, acho que Deus, na sua santa sapiência e na sua providência, já nos livrou disso, justamente para não ficar também idolatria em pedaço de papel. Então, sabendo-se disso, nós temos uma série de manuscritos, somente no Novo Testamento, lá em grego, né? Uns de letrinha minúscula e uns de letra maiúscula, e daí os com letra maiúscula, os letras minúsculas se diferem, uns são mais antigos, outros são mais novos, enfim. Mas os que são mais antigos, aplica-se lá umas teorias chamadas da crítica textual, e faz o texto que se aproxima daquilo que é mais fiel. Então, veja, o processo de formação da Bíblia enquanto livro, enquanto essa formação que nós temos agora, não é simples assim. Deus não deu a Bíblia impressa e pronta para a gente. Por isso que os teólogos têm que trabalhar, né? Senão não ia ficar tudo desempregado desde o passado. Os escritos gregos mais antigos, mais comuns, aqueles que remontam à antiguidade, ali até pertinho realmente da vida dos apóstolos, não trazem em si esse texto que está entre colchetes, o quadradinho aí que eu mostrei no celular agora. Provavelmente, esse texto foi colocado depois, esse texto que está entre colchetes, tá? É um texto que é colocado depois. Às vezes tem parênteses também, mas daí parênteses é uma inserção explicativa, geralmente chamada glosa. Então, o cara quer explicar uma coisa que quando ele foi editar aquele livro, né? Essa cidade agora não chama mais Betel, chama Luz. Tá? Mas aí uma hora a gente fala sobre a glosa, que é outra coisa. Então, falar do colchete aqui, que é uma inserção, chamada inciso joanino. Tá? Os escritos gregos, aqueles que o pessoal aí que estuda essa arte literária da Bíblia, essa área linguística, os escritos gregos mais antigos e mais respeitados e mais fiéis não trazem esse texto aqui que está no colchete. Esse texto vai aparecer mais ou menos no século IV depois de Cristo, mas que ele vai tomar um corpo importante mesmo só no século VIII, mais ou menos, que ele vai aparecer na versão latina da Bíblia chamada Vulgata, versão latina da Bíblia chamada Vulgata, tá? Então, esse texto vem depois, por isso que ele está entre colchetes. Então, todo o resto do Novo Testamento que nós temos no Brasil, que bebe lá, né, dos textos gregos mais antigos, né? O Novo Testamento grego, ele não traz essa versão latina, por isso que ele coloca entre colchetes. Mas depois a tradição acabou inserindo no texto, mas fica o colchetes para a gente saber o porquê disso, tá? Então eu vou ler sem o colchete e a gente fala, e depois eu leio só o colchete. É confuso, né? Eu também me confundo bastante com essas coisas aí, mas não é tão confuso assim. É só pensar assim, bem simples, né? Numa linguagem bem mineira, botar o trem aqui depois do texto grego. Isso aí. Foi colocado depois. Foi colocado depois. E não é uma inverdade, não é um negócio mentiroso. É um negócio que é verdade, né? Colocaram depois, mas é uma coisa que é verdade. Então vamos lá. Vamos ler como se não tivesse o parênteses. Pois há três que dão testemunho. Vamos lá para o 8 agora, depois do parênteses. O Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Novamente, a menção ao quê? O Espírito Santo, aquele que testemunha quem Cristo é. Quem faz a gente crer que Jesus é Cristo, crer na palavra, crer em Deus, é a ação do Espírito Santo. Sem a ação do Espírito Santo, nós não cremos. A água, menção ao batismo. Menção ao batismo. O batismo de Cristo foi público, foi real, muitas pessoas viram. João Batista deu testemunho acerca disso. O que ele batizou foi o Cristo físico, não foi um fantasma, né? O que entra na água ali é batizado. Vem o Espírito Santo não na forma da pombinha, não teve passarinho que apareceu lá, pluf, a ideia é que pousou, né, como pombo, assim, pousou de uma maneira suave sobre Jesus, e a voz do céu, eis o meu filho amado em quem me comprazo. Talvez o melhor texto para falarmos de trindade é este, né? Não, acho que não tem um texto mais eficaz do que este. A tríplice bênção, o tríplice batismo também, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
Mas essa do batismo é importante. Então, o Espírito que estava presente no batismo, que é batizado, é Jesus Cristo, homem, corpo de homem, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Sangue, a morte, a crucificação. Sangue aqui é a crucificação, é a morte, é a crucificação. Tá? E os três são unânimes num só propósito, qual? Apontar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio na sua natureza humana, também na sua natureza divina, as duas de maneira plena. Agora vamos ler só os colchetes. No céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E três os que testificam na terra. Esse texto foi inserido numa época que a igreja estava muito polemizada quanto à questão da trindade. Então havia um grupo que não aceitava muito esse aspecto do Deus triuno, né? Liderado por um tal de bispo Ário, né? Aí vem o arianismo e outras doutrinas que negavam essa questão da trindade, né? Do Deus triuno. E aí dentro dessas polêmicas, né? Esse texto acabou aparecendo, referendando, né? Reforçando a doutrina da Trindade, tá? Então, se fosse interpretar só o colchete, mas junto com todo, é dizer assim, que é o próprio Deus, a própria Trindade, né? Há um testemunho no céu, há um testemunho divino, há o testemunho de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, apontando que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e há um testemunho terreno, ocular, o batismo e a crucificação, a morte e a ressurreição de Jesus. Então, essa é a ideia. Testemunho no céu, testemunho divino, testemunho na terra, o batismo e a crucificação. Como o testemunho de que Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, que não tinha um corpo só aparente, mas um corpo físico. Se a gente pudesse resumir, seria essa a ideia. Legal, deu para mais ou menos a questão do colchete aí, né? Quando tem texto entre colchetes, você já sabe. Esse texto não está nos manuscritos gregos que foram usados para essa minha versão aqui do Novo Testamento. Então pode ser uma versão mais antiga ou uma versão latina, no caso esse tem uma versão latina, é óbvio, o texto apareceu em latim. Pois quem traduziu esse negócio em latim para o grego foi o Erasmo de Roterdã, lá já quase na Reforma Protestante, né, no século XVI, e aí acabou incorporando o grego, mas originalmente esse escrito aí vem em latim. Só o fato de ter se escrito em latim e não em grego, você já vê que é de um período para frente do que realmente foi escrito. Aí ficar se matando por causa desse colchete, dando paulada um no outro, deixa por conta do pessoal antigo aí e que gosta dessas questões. Se o Espírito Santo permitiu que o negócio entrasse aí na Bíblia e ele não está em conflito com o todo, a gente aceita pela fé que é a palavra de Deus e ponto. Porque não é nenhuma mentira que está escrito. Agora, se falar que a Bíblia toda vai perder o valor porque colocaram um colchetezinho ali num texto que aparentemente veio depois desse, e daí alguém colocou aí depois, né, da escrita original, botou alguns anos depois para complementar, falar que houve um adultério da Bíblia, blá blá blá, é procurar pelo em ovo, né? Procurar chifre em cabeça de cavalo. Então, não entra nessas pilhas, não. É muito pouco. A escritura é um todo muito perfeita, né? A Bíblia é a palavra de Deus. O colchete é só para lembrar para a gente, ó, Deus permitiu ainda que foi posto depois, mas foi Deus que quis que colocasse depois e ele está em consonância com o todo. Versículo 9. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho, que eu acabei de falar, testemunho no céu, próprio Deus, testemunho divino, próprio Pai, eis o meu Filho amado em quem me compraz, o batismo, transfiguração de Jesus. Lembra a transfiguração? Eles sobem lá no monte, aí vem Moisés, vem Elias, está Pedro, Tiago e João, aí Jesus se transfigura, fica lá com um corpo glorioso, né? Uma manifestação divina, e aí o pai fala, ó, eis o meu filho amado a quem me compraz, a ele ouvi. E daí até Pedro fica meio assim, vamos fazer uma tenda para Moisés, para Elias, para o senhor, né? Eu mesmo durmo no chão. Aí Jesus fala, ó, você não entendeu nada, mas fica tranquilo aí, fica em paz. Então a ideia estava Moisés, Elias e Jesus no Monte da Transfiguração, e o que o pai fala? A ele ouvi. Ou seja, a tradição de Moisés, a lei, a tradição profética, ali representado por Elias, agora são menores do que Cristo. Cristo, né? Ou seja, Cristo, o Evangelho, que realmente vai determinar a interpretação de toda a Escritura, né? Aliás, pelo Novo Testamento a gente já vê Cristo no Antigo
testamento. Então, essa é a ideia do testemunho aqui divino. É Deus quem atesta quem Cristo é. Versículo 10. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Ou seja, é algo automático. Né? À medida que nós somos salvos, nós cremos em Cristo. O Espírito Santo dá-nos essa convicção no nosso coração, que vai para além da lógica, para além da razão. Ninguém se tornou cristão e crê nessa coisa em Cristo porque fez um cálculo. Né? Já algo ali que o Espírito Santo planta em nosso coração. Lembram-se, né? O Espírito testemunha com o nosso Espírito, testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Ponto. Esse testemunho interno do Espírito Santo é que nos leva à crença. E se você diz que é cristão e não crê, então Deus é mentiroso, porque o próprio Deus afirma na Escritura quem é Jesus. O Pai testemunha acerca do Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Ou seja, fora de Jesus não há vida eterna. Fora de Jesus não há salvação. Fora de Cristo não há como encontrarmos perdão para os nossos pecados. É só em Cristo. A vida eterna só vem de Cristo, não vem por nenhum outro meio. Versículo 12. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Simples assim. Se nós somos salvos em Cristo, eternamente salvos, eternamente na presença dEle, seguros do nosso futuro glorioso e já desfrutamos de algo do reino de Deus aqui nesse tempo. Se nós não somos cristãos, se nós não temos o Filho de Deus, se o Espírito Santo não o revelou a nós, não tem vida eterna. Mas ele é tão bonzinho. Não fala aqui, né? Aquele que é bonzinho tem a vida eterna. Mas olha, uma pessoa maravilhosa. Fala, aquele que tem o Filho tem a vida. O que não tem o Filho não tem a vida. Tema difícil, né? Mas nós não somos justificados por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Somos justificados e salvos pelo sacrifício de Cristo na cruz. Então, encerramos essa parte e amanhã a gente inicia o versículo 13, que aí do 13 até o 21 é a conclusão da carta, né? Aí nós vamos para a parte conclusória. Então vamos ver os pedidos de oração. Antes que alguém me pergunte mais do negócio do colchete, aí é difícil, né? O colchete atrapalha a vida da gente de vez em quando. Então vamos lá. Pedidos de oração. A nossa irmã Carmen Vega pede oração por sua família no Chile e pede pelo seu marido Omar. A nossa irmã Edinalva Inácio pede oração por sua irmã e pela sua família. A tia Clarete pede oração por toda a sua família e pelo seu amigo Silvio, que continua internado. A Aline pede pela saúde da Rose Andrade, por toda a sua família e por todos da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Então nós vamos orar e depois mandaremos os abraços. Deixa eu ver se não apareceu alguma coisa que desaparece aqui. Não aparece para a Aline? Não. Tá? Irmãos, não fiquem tristes, tá? Às vezes, alguns pedidos de oração você coloca aí no comentário e depois, quando eu vou ver, responder os comentários ao final da transmissão, até vejo que o pedido de oração estava lá e que você enviou no período do vídeo, mas não apareceu nem aqui no computador para mim, nem para a Aline no celular. Então, a gente já vem em dois meios de diferentes justamente para tentar não passar por essa situação. Mas, às vezes, não aparece mesmo o teu pedido aqui, o teu alô, o teu boa noite. Tá? Não fique triste quando isso acontecer, tá? Mas não tenha sombra de dúvidas que a gente sempre que vê que aquele pedido não apareceu, mas a gente ora aqui no nosso coração, na nossa mente, por esse pedido também. Então vamos orar agora. Senhor, nós intercedemos pela vida do nosso irmão Omar e por toda a família da nossa irmã Carmen. Abençoe ela e toda a sua família, seus familiares no Chile, derrama a bênção sobre eles, ó Deus. Guarda-os, protege-os, fortalece-os. E Deus, que o Senhor venha prover tudo aquilo que for necessário para a manutenção destas vidas. Toma nas tuas mãos, ó Pai, e que os teus braços de amor estejam estendidos a esta família. Abençoe muito a nossa irmã Carmen e seu esposo Omar. Deus eterno, nós clamamos por toda a família da Edinalva, em especial pela vida da sua irmã. Derrama bênção sobre a vida dela, da sua família, da sua irmã. Pai, que o Senhor cuide da saúde,
O Senhor tem poder para curar, nós cremos nisto, mas que seja feita a tua vontade. Abençoe muito esta família. Senhor, nós intercedemos pelo irmão Silvio, que ainda está internado. Sabemos que o Senhor pode levantá-lo do coma, tirá-lo dessa situação, mas, Pai, nós colocamos nas tuas mãos. Nossa vontade, o nosso desejo é vê-lo bem, curado, com a saúde plena e perfeita. Abençoe a família que sofre nesse momento, ó Pai, por ver um ente querido internado, em estado grave. Pai, que o Senhor sustente esta família, que o Senhor seja gracioso. Abençoe também toda a família da tia Clarete, derrama a bênção sem medida sobre ela. Pai, nós clamamos que a tua bênção, o teu amor, o teu cuidado, a tua provisão esteja sobre esta vida, supra todas as suas necessidades, ó Pai. Cuida, Deus, ampara e fortalece. Senhor, nós clamamos pela irmã Rose Andrade, pela sua vida, pela sua saúde, derrama bênção sem medida sobre a vida dela e de toda a sua família, esta grande família da fé aqui da nossa igreja, família tão amada. Deus, derrama o teu amor, da tua provisão, da tua graça, venha suprir todas as suas necessidades. Abençoe toda a família da Aline também, a Alice, o Vitinho, cuida deles lá em Mogi Guaçu. Abençoe a Aline também neste tempo de isolamento social. Cuida, Pai, da nossa vida, da nossa casa, do nosso coração, da nossa mente. Pai, abençoe todos os irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana de Blumenau, todas as famílias desta igreja. Te louvamos pela acolhida, pelo amor que eles têm demonstrado a nós. Derrama bênção sobre esta igreja aqui, ó Pai. E sobre todos os irmãos de outras igrejas que nos assistem, aqueles que não vão a igreja nenhuma também, que a tua graça, o teu amor, o teu poder esteja sobre todos eles. Abençoe, ó Pai, cada um que esteve conosco nesta live. Abençoe, ó Deus, e o Senhor conhece o coração, sabe as necessidades, então venha supri-las segundo a tua vontade. Ensina-nos a descansar em ti, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, vamos mandar abraço. Mandar um abraço para nossa irmã Carmen Vega e para o nosso irmão Omar. Deus abençoe, viu, irmã Carmen? E a hora que acabar todas essas pandemias, a hora que a coisa ficar bem tranquila, eu quero ir lá no Chile com a senhora. Eu quero eu com a Aline, eu quero conhecer o Chile e a senhora vai levar a gente para conhecer uns lugares bonitos no Chile lá. Vamos ver o que tem de bom para fazer no Chile, né? Mas a gente vê pela TV coisa bem bonita, tá? Vamos lá tomar um suco de uva lá na Concha e Toro. E a senhora leva a gente lá, viu, dona Carmen? Se Deus quiser, assim que acabar essas epidemias doidas. Um abração para Edinalva, para toda a sua família. Um abração para o nosso irmão Carmelito e a nossa irmã Marina, membros da Segunda Igreja de Blumenau. Estendo o nosso abraço ao pastor Márcio também. Benedita Domingues, que nos assiste lá de Mogi Guaçu, nossa amiga, né, interior de São Paulo. Adeni Oliveira, um abração para ti. Nossa irmã Letícia, o presbítero Ricardo, que Deus abençoe muito a sua vida, viu, Letícia, Ricardo, muito obrigado pela companhia, pela audiência, ó, que chique pelo Ibope, né, estamos ficando televisivo aqui. Um abração para nossa irmã Adna, sei que a Adna é fã de estudo, né, Adna, e hoje vimos o colchete na Adna, que é fã dos estudos bíblicos. Um abração para a tia Clarete, para o tio Zé lá em Mogi Guaçu, para a nossa irmã Dulceleia Pereira, de Itapema, nossa irmã Solange Baraldi, de Xanxerê. Um abração também para a Patrícia Lozano, prima da Aline, lá de Mogi Guaçu. Deus abençoe muito a sua vida, Patrícia, abençoe o Mateus, a tia Florips. Deus derrame bênção sobre todos vocês aí em Mogi Guaçu. Um abração para o Eduardo Tibola, é isso? Então, um abração para o Eduardo Tibola, ou Tibola, né? A gente não sabe aqui onde está o acento. Então, Deus abençoe. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela presença aqui na nossa live. Um abração para a Priscila, para o Fabrício, para a Laura, nossos irmãos aqui, o Fabrício que fez o louvor agora há pouco para a gente. A Rosângela Soares, lá de Lambari, sul de Minas Gerais, que junto com São Francisco do Sul são as cidades mais bonitas do Brasil. Né? Agora vão agradar todo mundo, né? Lambari e São Francisco do Sul, para não ter briga, mas empataram em beleza. Então, um abração para a Rosângela, um abração para o Emanuel, esposo da Rosângela, Deus abençoe muito a sua vida. Obrigado aí pela sintonia. Um abração para o nosso irmão Diego Parisotti,
é lá de Xanxerê, ou Parizote, né? Já nunca sabe onde está o acento, né? Então, que Deus abençoe, viu, Diego? Muito obrigado pela sua companhia. É muito bacana tê-lo aí conosco. Um abração para ti, para todo mundo da Igreja Nova História, para o pastor, para a pastora. Muita saudade de vocês, tá? Um abração para o nosso irmão Samuel Antônio, né? O Samuel lá de Xanxerê. Deus abençoe, viu, Samuel? Muito obrigado pela companhia. Estamos aqui acreditando que um dia o Palmeiras terá Mundial. Quem sabe um dia vai ter, né? Na expectativa. Um abração para o presbítero Alduíno, para nossa irmã Zeni, para Ana Paula, são lá de Xanxerê. Um abração para o nosso irmão Osias Costa, para o Paulo Paim, para a Rosane e para o Gabriel, que também são lá de Xanxerê. Para o Eber e para a Valéria, lá de Mogi Guaçu, né? O Eber, filho do pastor Isauro, que foi meu pastor, meu tutor na época do seminário. Um abração, viu, Weber? Entende tudo de direito. Se você tem alguma dúvida em direito, é só perguntar para o Weber, que ele sabe absolutamente tudo, né? Então, um abração, Weber, um abração para a Valéria também. Nosso irmão Dirceu e nossa irmã Rosa, lá de Mogi Guaçu, são membros da Igreja Missão Paz e Vida, do pastor Vanelli, pastora Sara. Foi a igreja que o Espírito Santo me converteu, né? Fui convertido por Deus nesta igreja, na Missão Paz e Vida, lá em meandros do anos 2000. Depois fui para a Presbiteriana Independente e parei na IPB, na Presbiteriana do Brasil, né? Caminhada, né? Um abração para o nosso irmão Dejaime e para a Jussiane, que nos assistem lá de Xanxerê. Muito obrigado, viu, Dejaime? Jussiane tem muito carinho por vocês, um casal muito especial para mim. Um abração para o Diácono Osni, nossa irmã Valéria também. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Eu estou comendo mel todo dia aqui, ó. Como é que eu estou ficando bonito, né? Muito obrigado, viu, Osni? Ó, tá chique. Vamos lá se apareceu mais alguém aqui que não apareceu para mim. Então, um abraço para nossa irmã Claudete Bittencourt, que é lá de Itapema também, né? O pessoal de Itapema com a gente. Marina, nossa atleta, né? Corre as corridas aí, né? A Marina, se correr de você, não tem jeito, né? Ela corre mais rápido que um carro. Então, abençoe, viu? Deus te abençoe, Marina. Um abração para ti, lá da cidade de Caxambu, no sul de Minas Gerais. Muita saudade de vocês aí. Mando um abração para todo mundo do Espaço Jovem, né? Agora o pessoal já não está tão jovem mais, né? Está tudo meio velhinho. Mas Deus abençoe muito vocês. Uma alegria muito grande tê-los conosco. Então, nós vamos nos despedir com a bênção do Senhor. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus, o Eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus aqui presente, espalhado sobre a face da terra, para todos sempre. Amém. Então, uma boa noite a todos e a todas. Até amanhã com a conclusão da primeira carta de João, lá no seu capítulo 5.